Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu que Lês. Eu me chamo Paulo Davi e estou lendo e comentando sobre o Evangelho de João. Esse quarto evangelho, como eu já mencionei no nosso último encontro, ele é um evangelho diferente dos demais, chamados sinóticos. Porque João ordena a sua narrativa centrada nos ensinos de Jesus. É o principal foco de João. E João segue aqui, do capítulo 2, falando sobre dois acontecimentos que num primeiro momento pode parecer que não tem muito a ver. Mas no final nós vamos entender por que João coloca da forma que ele colocou. O primeiro deles, aqui do capítulo 2, é o primeiro milagre que Jesus fez. Numa festa de casamento. A segunda parte foi quando Jesus sobe a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, e lá ele tem um embate com os religiosos. Vamos ler e vamos tentar entender por que João narra os acontecimentos da forma que ele narrou. E por que só ele fala sobre esse primeiro milagre em Caná da Galileia. João capítulo 2, verso 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Por que Jesus falou isso? Já parou para pensar? E acredito eu que Jesus estava pensando o seguinte: ele sabia que ele tinha sido enviado ao povo judeu, ele era o Messias prometido, e as profecias do Velho Testamento falam sobre Jerusalém e a entrada do Messias no templo. Eu acredito que Jesus, ao se referir, ainda não é chegada a minha hora, quando ele fala para a mãe dele: mulher, que tenho eu contigo? Tipo assim, não está na hora ainda, não é nem o local, nem a hora para que eu me manifeste como sendo o Messias, ou coisa parecida. Talvez Jesus nem estava planejando, iniciar o seu ministério na Galileia, em Caná da Galileia, numa festa de casamento, numa casa onde estava acontecendo uma festa. Mas será que não era para iniciar na casa de Deus? Vamos ver. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Parece que Jesus se compadeceu da situação e resolveu agir ali mesmo. Antecipar a sua hora. Verso 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, isso aqui são medidas, Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima.
E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. O mestre-sala era o responsável pela festa, de distribuir os alimentos, o vinho. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Surpreendente isso, não? Eu sempre, quando leio isso, eu fico surpreso. Porque eu já fui também um homem religioso. Eu já tive uma certa dificuldade de entender, né, por que Jesus iniciou seu milagre numa festa. Né? Geralmente os religiosos acham que festa é coisa do mundo, secular, coisa mundana. E mais, ele não transformou a água em coca, nem em Fanta. Ele transformou a água em vinho, que é outro problema para os religiosos também. Né? Eles tentam torcer, mas é que o vinho não existe. O texto é muito claro. Inclusive, o mestre-sala fala assim, as pessoas têm costume de botar o vinho bom primeiro, depois que as pessoas bebem bastante, já estão bem, né, alegres e um pouco fora de si, se serve um vinho mais inferior que ninguém nem nota. Mas o mestre-sala estava impressionado que o noivo tinha guardado o bom vinho até o fim. Não sabia ele, né, que Jesus tinha feito um milagre. Né? Jesus que foi nesse casamento, se importava com... O que mais me impressiona o Jesus é que ele foi nesse casamento pensando nas pessoas. Ainda que ele talvez não estivesse pensando que faria algum milagre ali, mas ele estava ali por causa das pessoas, para participar da alegria das pessoas, para estar com as pessoas. Ele gostava de estar com as pessoas. E acabou fazendo o seu primeiro milagre numa festa. João fez questão de contar isso aqui. E logo em seguida, ele vai continuar. Verso 12. Não, vamos antes. Verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Verso 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Agora sim, Jesus subiu a Jerusalém. Páscoa marca o início do calendário dos judeus. Páscoa, que é a festa, a primeira das festas judaicas, que mostra a libertação do Egito por Moisés. Então, faz sentido que Jesus desse início no seu ministério na festa da Páscoa. Mas ele antecipou e fez aquele milagre. Também não sei se ele sabia o que ele iria encontrar em Jerusalém. É porque muita gente não entende que quando Deus se tornou homem, ele dependia totalmente daquilo que o Pai lhe mostrava. E a gente lê no Novo Testamento, sabe que isso nem sempre acontecia. E nós vamos ver várias passagens onde Jesus não sabe o que está acontecendo. Onde Jesus depende que o Pai fale com ele.
Por isso que eu digo que quando ele subiu para aquela festa, ele sabia que ele iria começar o ministério dele em Jerusalém. E ele não sabia que ia acontecer aquela situação. Mas ele acabou fazendo o primeiro milagre, uma festa de casamento, transformando água em vinho. Agora ele sobe para Jerusalém. E olha o que diz no verso 14. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito, olha o que ele fez. E tendo feito um azorrague, chicote, de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Em outras traduções, casa de comércio. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então Jesus finalmente sobe para Jerusalém quando ele entra no templo. Talvez até pensando que iria fazer ali algum sinal, cura, libertação, algum milagre. Ele achou no templo gente vendendo. Bom, você sabe como era o templo. Havia um grande átrio, isso desde o início, né? Um átrio onde o povo entrava com os animais para sacrifício nos altares de sacrifício. E havia também o santo lugar, onde só os levitas entravam ali, e o santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava. Então, esses vendedores estavam ali no átrio, vendendo pombas, vacas, ovelhas, cordeiros, que o povo comprava com dinheiro. Como vinha gente, judeus de toda parte, era preciso também trocar o dinheiro pela moeda local. Então havia também ali essa atividade bancária dos chamados cambistas, né? Que eram os bancários daquele tempo. E alguém pode até pensar, mas não era uma coisa prática isso, né? Não, talvez o primeiro que abriu uma banquinha ali, tanto de troca de dinheiro como para vender as pombinhas, as vaquinhas, deve ter pensado: estamos trabalhando na obra de Deus. Né? As pessoas podem comprar aqui, não precisam trazer de longe, dá trabalho, a gente já vai ter aqui para eles poderem apresentar como sacrifício, né? Argumento para justificar isso talvez não faltava. Talvez até eles assustaram com a atitude de Jesus. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus percebeu que os chamados meios haviam se tornado fins. Talvez Jesus percebeu, talvez não. Jesus percebeu. Por isso que ele agiu da forma que ele agiu. Que essa conversa de que a obra do Senhor precisa de dinheiro, esconde intenções extremamente duvidosas. Se Jesus viesse hoje nos templos religiosos, ele iria perceber que tudo que acontece no templo caminha para as ofertas. E que abrir igreja se tornou um negócio. E eu poderia falar muito sobre isso. Que essa é uma das razões da divisão da cristandade, né?
Cada um quer ter o seu negócio. Mas eu não quero falar especificamente disso agora, não. Eu quero falar com vocês sobre essa questão do comércio. Transformar a casa de Deus em comércio. E olha aqui, nós vamos ver aqui que Jesus não considerava aquele prédio, o edifício do templo, a casa de Deus. Quando ele falava sobre a casa de Deus, Jesus sempre está se referindo às pessoas. Vamos ver isso? Vamos continuar a nossa leitura aqui. Verso 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Quem é você para fazer isso? Por que você está fazendo isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Eles não entenderam. Verso 21, mas ele falava do templo do seu corpo. No Novo Testamento, o templo é o corpo. O apóstolo Paulo fala: não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Naquele momento, o corpo de Jesus era onde Deus estava. Porque Jesus, ao sair de Deus, ao sair do Pai, se tornou um homem. Mas Deus estava nele. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele era o templo, o verdadeiro templo. Mas a Bíblia diz que nós, que também temos o seu Espírito, também somos esse templo. Quando nós entramos no nosso quarto para orar a Deus, como Ele nos ensinou, nós estamos nessa condição de templos do Espírito Santo. Mas os religiosos achavam que era o prédio, como acham hoje. Esse prédio acabou servindo como um laço. Você sabe que não foi Deus que mandou que esse templo fosse construído. Isso foi uma ideia de Davi. Lê lá no Velho Testamento. Ele que, provavelmente observando que os deuses dos povos eram adorados em templo, quis também fazer um templo para Deus. Ele também entendia que Deus precisava de uma casa. Ainda que Deus fala: olha, eu nunca pedi isso, e nenhuma casa pode me conter. Mas Deus não impediu, como também não impediu os judeus de quererem, o povo de Israel, de querer ter um rei. Lembra quando eles quiseram ter o rei? Também partiu deles. Eles procuraram Samuel e falaram: queremos ter um rei como os outros povos têm. Inclusive esse foi o início, né? Era para Deus ser o rei do seu povo, do seu reino. Mas eles queriam ter um rei igual aos outros povos. Davi foi um desses reis, que apesar de que a Bíblia diz que achei um homem segundo o meu coração, muitos levam isso além do que realmente Deus quer dizer, porque ele está falando em referência a Saul. Porque nem tudo que Davi fez foi correto. Para falar a verdade, a maior parte das coisas que ele fez é muito duvidosa. Esse templo acabou se tornando um laço. Leia Ezequiel que você vai ver. Chegou a ser até lugar de ídolos. Porque é isso que acontece com os templos. Templos são lugares de ídolos. Não importa como. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque geralmente os evangélicos apontam para os católicos e dizem: vocês são idólatras, porque vocês têm imagens de santos
imagens da Virgem Maria, e vocês adoram isso. E ainda que os católicos afirmem, nós não adoramos, nós veneramos, nós temos profundo respeito e tudo mais, né? Os evangélicos continuam apontando o dedo para os católicos, dizendo, vocês são idólatras. Mas aqui, no Novo Testamento, a única idolatria que Deus fala muitas vezes é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. E é isso que Jesus estava vendo ali. Algo que talvez começou aparentemente, inocentemente, e até revestido de algo legítimo. Ajudar as pessoas que vêm de longe, vendendo coisas para ela, acabou se tornando um negócio. Como acontece com muitos cultos, né? Talvez no começo, eu lembro, porque eu sou antigo nisso. Muitas igrejas tinham ali uma caixinha, um lugarzinho que as pessoas voluntariamente contribuíam para ajudar nas necessidades da obra ali. Depois a coisa subiu para o púlpito. Depois surgiram campanhas. E existem igrejas onde os pastores precisam cumprir cotas, metas financeiras. Porque o repasse que vai ser feito para o bolso deles depende de cumprir metas. E para isso eles inventam campanhas com tudo que é nome bíblico que possa ter, onde as pessoas são levadas e estimuladas a acreditar que vai acontecer um milagre. E com isso elas ficam vulneráveis aos apelos financeiros. E muito dinheiro corre para o bolso desses líderes. Foi isso que Jesus encontrou. Jesus não viu ninguém ali tentando ajudar. Jesus viu pessoas ganhando dinheiro às custas do culto. E esse é um ídolo, talvez o mais terrível, o amor ao dinheiro. Por isso os discípulos lembraram, né, quando Jesus fez aquele chicote, virou as mesas, botou todo mundo para fora, quebrou o pau lá dentro. Lembraram que o zelo da tua casa, e não estava se referindo ao prédio, mas ao povo, o zelo pelo teu povo, que havia se tornado presa desses lobos devoradores que haviam se apoderado do rebanho de Deus, das ovelhas de Deus. Vamos continuar. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mais uma vez aqui. Jesus fez milagre durante a festa. Porque quando ele subiu ao templo, ele só viu a idolatria do dinheiro. Quando ele subiu ao templo, não teve como ele fazer milagres ali, naquele momento. Porque ele teve que tratar com esse profundo desvio do sentido da fé. Mas ele continuou, a festa dura muitos dias, e durante a festa ele fez muitos milagres. Muitos sinais, né? E creram no seu nome. Agora presta bem atenção. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia.
E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Essa atitude do homem, né? De querer muitas vezes disfarçar suas motivações, suas atitudes, suas intenções com aparência de religião. E por isso eu acho esse texto, segundo João, interessante. Com tudo que acontece aqui, né? Desde o primeiro milagre que Jesus não havia nem premeditado fazer ali naquela festa de casamento, e além do mais, transformando água em vinho para manter a festa bem divertida, né? bem motivada, algo que para um religioso não faz sentido. E aquele lugar que deveria ter sido na cabeça de Jesus o início, acabou levando a um início de confronto. Ou seja, Jesus subiu no templo para fazer milagres, sinais. Ele achava isso, né? Mas ele acabou fazendo, foi expulsar os cambistas, quebrar a mesa e virar tudo, botar todo mundo para fora, no chicote. E por isso eu gosto do Evangelho de João, porque a forma pela qual ele descreve o ministério de Jesus é bem significativo. Continue conosco, tem muita coisa interessante nesse Evangelho. Que Deus possa abençoar cada um de nós, especialmente os pais pelo seu dia. Que Deus possa abençoar os pais, que esses pais possam aprender a ser pai com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida de nós, que nos acolhe, que enviou seu Filho para nos salvar, que deu a sua vida por nós, porque quando Jesus sai do Pai, é a vida do Pai que está sendo dada para nós. Quando Jesus morreu e sofreu, algo estava acontecendo no coração de Deus. Deus morreu, Deus sofreu em Cristo Jesus, porque Ele ama seus filhos e quer salvá-los. Que Deus nos abençoe.